O júri popular é justo? Você decide. Vamos filosofar. A justiça é justa? E o júri popular, onde as pessoas são julgadas pelo próprio povo, seria mais ou menos justo? Eis a questão. Nós, alunos da escola Dr. Wilker Manuel Neves, junto com as primeiras séries A, B, C, segunda série A e terceira série A do ensino médio, sob a orientação do professor Arantes, realizamos 5 júris simulados para poder tentar enxergar e refletir filosoficamente sobre a questão. O senhor teve coragem de pedir dinheiro para ele, mesmo depois de ter brigado com o senhor, com ele? Não adianta chorar agora. Descreve para mim como é que o senhor fez. O senhor chegou lá na prainha e já deu a facada nele em cima da moto? Ele teve a intenção de matar, porque ele levou a faca, devido ao acontecimento do lugar. O senhor levou a faca porque o senhor tinha intenção de matar ou o senhor sempre anda armado? Sempre anda armado. O senhor é cortador de cana. Então tava na cara, empurrei ele, deve ter tropicado, mandei a faca. Bom, foi um deslize meu, mas é por causa da pressão aí desses caras aí, que eu não tô acostumado com pressão não. Quando fica assim eu fico nervoso, mas eu falei a verdade. Então o senhor matou mesmo o bolão? Matei e mataria de novo se fosse preciso. Depois do professor, descobrimos primeiro qual o processo filosófico de reflexão que é utilizado pela justiça. Chama-se processo dialético ou silogístico. No processo dialético, com base em 2 conceitos opostos, que é reflexão, tenta percorrer. Chega-se a uma síntese ou conclusão. No processo silogístico, estabelece 2 premissas para então se chegar a uma conclusão. Na dialética filosófica, tudo começa com uma tese e caminha-se para o seu oposto, uma espécie de antitese ou antítese, e refletindo-se sobre todos os pontos que se caminha um conceito até o seu contrário, chegar-se lá uma síntese ou conclusão. Na justiça, muda-se apenas os nomes e quem faz essa reflexão. Nos fóruns judiciais, trabalha-se com acusação, tese, defesa, antítese e sentença, síntese ou conceito. Mas o processo é o mesmo, portanto, um processo filosófico. Na maioria dos casos, principalmente no direito penal, o promotor faz a acusação. O advogado apresenta sua defesa e, após refletir-se sobre todos os documentos produzidos durante o processo que começa com a investigação da polícia, o juiz apresenta a sua sentença. No júri popular, o juiz, no entanto, só coordena os trabalhos e quantifica a pena. Quem determina o acusado, o culpado ou inocente são os membros da população que compõem o corpo de jurados. Os trabalhos da primeira sessão, da primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca Wilker Neves, hoje, dia 4 de setembro de 2014. Está aberta a sessão. Determina o senhor escrivão que realize a chamada dos jurados sorteados. Tendo comparecido o número de 7 jurados, declaro instalada a presente sessão. Senhores
vai ser submetido a julgamento hoje o réu, senhor Ricardo DiCaprio, vulgo Sombra, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em Lagoinhas, no estado do Maranhão, domiciliado na Rua dos Barbados, Jardim Santa Fé, Olímpia. Os jurados têm que saber, detalhe por detalhe, o que tem no processo. Tá certo? Como nós não vamos no processo, nem temos um processo aqui para ser lido, eu fiz um resumo dos fatos que vão ser julgados. Vou passar então a fazer a leitura, que seria a leitura do processo para os senhores jurados e para a plateia presente. Só quero lembrar que antes do processo do júri, existe um outro processo que corre na justiça, na forma quem julga é o juiz. Esse, antes que antecede o júri. Qual que é esse processo? Chama processo de pronúncia. Ou seja, depois que o cara é pego em flagrante, ou é preso, ou mesmo foi feito um boletim de ocorrência e ele vai responder em liberdade, corre todo o inquérito policial na justiça. Depois, há o processo do júri para saber se o caso é de júri ou não. Quer dizer, se o cara cometeu esse crime com a intenção de matar, com a intenção de ferir alguém. Então, é primeiro esse processo. Aí ele foi pronunciado, ou seja, nesse primeiro julgamento, ele foi pronunciado. O que significa? Que o juiz decidiu que ele tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Tá certo? Consta nos autos que no início da manhã, no dia 1º de maio, por volta das 7 horas, o mototaxista Pedro Rosário Batista foi para a rua Serafino Barbosa, no Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia, nesta comarca. Foi encontrado morto por um pescador nas proximidades da estrada de sinal Diógenes Preda Filho, ao lado da chamada Lagoa Azul, na região do bairro rural Laranjeira, na região oeste do município de Olímpia. O corpo da vítima estava com sinal de facada, cujo corte ia das costas até a nádega direita, aliás, a nádega esquerda, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, de Barretos, onde foi constatado que ele morreu em razão dos ferimentos. A perícia, pela posição e análise dos ferimentos, chegou à conclusão que o autor da facada agiu sozinho. Em seu depoimento à polícia, Sombra afirmou que não tinha intenção de cometer o assassinato e que é usuário de droga e queria apenas pegar algum dinheiro emprestado com Bolão, que já havia emprestado dinheiro para ele em outras ocasiões, mas que desta vez ele estava muito violento e começou a agredi-lo com socos e pontapés e não teve outra alternativa a não ser se defender. A promotoria alega que Sombra está mentindo e que, na verdade, a intenção dele era matar Bolão, pois existe a suspeita, e será comprovado, segundo a promotoria, pelo testemunho das duas testemunhas da acusação, que eles já haviam brigado em um bar, semanas antes, por causa da mulher. A defesa alega que não existe nos autos para comprovar tais fatos, que nada existe e que não há como comprovar a tese alegada pela acusação. Mesmo porque, nos autos, os cortes apresentados no corpo da vítima foram cortantes, ou seja, significam que o acusado usou a faca no sentido da direita para a esquerda, notoriamente para se defender, e não para a frente, como se fosse enfiar a faca na vítima. Vamos iniciar com as testemunhas de acusação. Eu chamo a testemunha de acusação. Qual é o seu nome? Valéria. A senhora estava no bar aonde estão dizendo que ele... A senhora conhece primeiro o senhor Sombra? Sim. Conhece? A senhora é amiga dele? Não, amiga não, só conheço assim, de vista, que ele vai frequentar o bar e... A senhora estava no bar no dia em que estão dizendo que ele teve um entreveiro com o Bolão, ele teve uma briga com o Bolão. A senhora estava lá nesse dia? Estava, sim. A senhora viu ele brigando com o seu Bolão? Vi.
E eles chegaram a vias de fato? Eles chegaram a se agredir no bar? Sim. Evair, do quê? O senhor conhece os fatos? Sim, senhor. O senhor é amigo do rapaz? Positivo. O senhor tem interesse em absolvê-lo? Sim, senhor. Então o seu testemunho não vale. Se o senhor tem interesse em absolvê-lo... O senhor se O senhor tem que ter interesse em contar a verdade, não em Nada mais que a absolver. verdade, nada além da verdade. Isso, então tá bom. O senhor estava no bar no dia que estão dizendo que ele brigou com o Bolão? A vítima em questão atacou ele. A vítima atacou ele? Isso. E por quê? Ah, por causa da mulher. Por causa do quê? Da mulher dele. Mulher dele? Senhor... Sombra. O senhor sabe que o senhor está sendo acusado de ter assassinado com um golpe de faca e fez um corte profundo nas costas, indo até a nádega do senhor Pedro Rosário Batista, vulgo Bolão. O mototaxista Bolão pegou o senhor lá no ginásio de esporte, o senhor foi com ele até a prainha e chegando lá, o senhor já desferiu a facada nele ou o senhor esperou ele descer da moto? Como é que foi? Conta pra nós. Não, ele começou, assim, desceu na moto, começou a falar comigo lá, que eu tinha envolvido com a mulher dele, e me agredindo, aí eu não tive outra opção. O senhor é usuário de droga? Sou. O senhor usa que droga? Uso carro. E o Bolão costumava prestar dinheiro pro senhor? Tá devendo pra ele. O senhor teve coragem de pedir dinheiro para ele, mesmo depois de ter brigado com o senhor, com ele, por causa da mulher? Ah, sabe, eu esqueci, minha mente é bem fraca. E como é que foi essa agressão? Ele desceu da motocicleta, como é que foi? Ah, ele desceu, começou a me xingar, me deu um soco na cara, me deu outro. Na hora que ele foi pra moto, não teve jeito. E o senhor levou essa faca como? O senhor anda armado? Eu ando. E por que o senhor anda armado? Já me cobrar ele. O senhor deve para muita gente? Nossa, O senhor já foi preso alguma vez? Foi? Por quê? Roubo. Roubo? A padaria. Advogado de defesa, a senhora tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma pergunta a fazer? Não. Ao acusado? Não. Acusação? Alguma pergunta a fazer? Senhor jurado, alguma dúvida? Nenhuma? O júri popular é soberano. Não existe recurso que absolva o réu condenado no júri popular. Quando vai para o Tribunal de Justiça em São Paulo, o superior que julgue vai mandar fazer um outro julgamento e não absolver o réu. Sempre o tribunal do júri é soberano. Não se altera a decisão do tribunal de júri. O máximo que se faz é mandar-se fazer outro julgamento. Nome da senhora, por favor. Gisele Fernandes. Gisele Fernandes. Isso, senhor. Dona Gisele, a senhora está ciente dos fatos pelos quais o senhor Sombra está sendo julgado nesse instante? Sim, senhor. A senhora sabe da vida dele? Do Sombra ou do Bolão? A senhora conhece algum dos dois? É amiga de algum dos dois? Não sou amiga de nenhum dos dois, mas eu sempre via eles no bar, bebendo, porque eu No trabalho bar Salve lá. Jorge, lá na Vila São José? Isso mesmo. Salve o Jorge. Isso mesmo. Eu trabalhava lá e eu sempre via os dois lá discutindo. E sempre que começava a discussão era Sobre mulher, ou às vezes saía essa discussão sem motivo nenhum. nome da senhora, por favor? Thaís Miró. Thaís? Thaís Miró. Mirota? Dona Thaís, a senhora conhece o réu? Não, não conheço o réu, eu conheci o Bolão. A senhora já tinha usado o serviço de mototáxi dele? Já. E a senhora conhecia o Sombra da onde? Só de mototáxi ou de algum? Eu morava perto da casa dele e conhecia a família dele. E o senhor Bolão, ele era casado, tinha filhos, alguma coisa assim, a senhora conhece? Tinha. Ele era trabalhador? Sim, trabalhava bastante. A senhora tinha noção se ele vendia drogas? Não, isso eu não posso dizer, porque ele sempre foi uma boa pessoa e
A senhora pode me informar se a senhora ficou sabendo de alguma briga que teria tido entre os dois antes dos fatos? Sim, isso eu posso dizer que teve uma briga e também me contaram que foi o réu quem começou. Eu só alerto a senhora para a questão do falso testemunho. Então eu peço à senhora que pense bem antes de dar suas respostas, para não cometer, que a senhora pode responder um processo também, se mentir aqui. Nome da senhora, por favor? Tainá Crame. Dona Tainá, a senhora é amiga do réu? Não, eu conheço ele, mas... E a vítima, a senhora conhecia a vítima? O senhor Bolão? A senhora nunca viu o senhor Bolão chegando na casa dele, a senhora que é vizinha dele? Não. Nem como mototaxista? O nome do senhor? Renan Silvestre. Renan Silvestre. Isso. O senhor conhece o acusado? Conheço. O senhor é amigo dele? Sou. O senhor Renan, você sabe se o acusado ele era muito ciumento? Ele... o ciúme normal, né? Tem um pouco, mas muito eu acho que não. E quem que ele deu a facada, então? Vai, no cara que morreu aí. Então. Senhor Sombra, o senhor sabe que o senhor está sendo acusado de homicídio qualificado. Mas eu tava sob pressão. Pressão do quê? A família dele tava me ligando, me ameaçando de morte também. Mas por que, senhor Sombra? Porque eles falou que eu fiz isso aí, entendeu? Fez o quê? Que eu passei a faca no maluco lá. O maluco lá fumava uma mela comigo lá. De vez em quando lá na humildade, tá ligado? Daí uns dias lá... O senhor é usuário de droga, senhor? Sou. O que o senhor usa? Pedra, maconha, cocaína. O senhor é um usuário multiuso? Nem tudo não, eu não usei o óxido ainda. Não, o óxido ainda não? Ainda não, mano. Bom, mas e aí, continua. Aí os caras tudo lá na pressão em mim, lá caçando eu. Falou que se eu não fosse preso eles iam matar eu, tá ligado? E é isso aí, mano. E aí queria me bater, mano. Chegou socando a mão com minha cara. Aí eu puxei o rodo nele e saquei a faca que nem quando nós viemos pra laranjeira, né? Tem umas laranjinhas de boa lá, umas frutinhas lá, nós, né? Ela tava com a faca, com o canivete lá, né? Aí não deu outra, mano. Eu já tava nervoso e passei a faca no maluco. Chegou-se à conclusão que no caso do júri popular, como os jurados são leigos, ou seja, são membros da população, podem ser professores, comerciantes, bancários, enfim, qualquer um do povo, desde que tenham uma boa reputação. O resultado nem sempre acaba sendo o mesmo, pois depende das atuações, do desempenho, como se fosse um teatro, dos promotores e dos advogados de defesa, que têm de convencer os 7 membros do júri que a sua teoria sobre o fato é a mais correta. Consta dos autos que o senhor Ricardo de Cabo, trabalhador rural, está sendo acusado de ter assassinado com um golpe de faca na noite do dia 30 de abril de 2014, Pedro Rosário Batista, conhecido por Bolão. Assistente da acusação é um advogado que está atuando, foi contratado pela família do réu para ajudar a promotoria na acusação. O senhor Sombra está mentindo deslavadamente na verdade. Está mentindo. A intenção dele era matar Bolão, pois está provado nos autos e pelos testemunhos que aqui realizados, ele já havia brigado em um bar, algumas semanas antes por causa da mulher. Consta dos autos que o senhor Ricardo de Capri, meu cliente, trabalhador rural, homem que acorda todos os dias de madrugada e vai para o campo trabalhar arduamente no Código Clara para poder sobreviver, está sendo injustamente acusado de ter assassinado com um golpe de faca na noite do dia 31 de abril de 2014, às 9 horas da noite. Pedro Rosário Batista, conhecido como Bolão, mototaxista, 36 anos de idade. Como que esse ser aqui teve a capacidade de fazer isso com um ser humano? Se a gente deixar ele na rua, ele vai fazer isso com muitas pessoas, não acha?
Como você pode acusar o cliente, sendo que ele chegou junto com o bolão e seu... Como é o nome desse cara? A testemunha. E a sua testemunha chegou primeiro e alegava, e o meu cliente alega que chegou junto com ele. O Conselho de Sentença reunido resolveu condenar o réu, o senhor Sombra, a 8 anos de prisão em regime fechado. Agiu sim com intenção real, verdadeira de cometer o assassinato, pois preparou todos os detalhes para cometer o homicídio. O Sombra está mentindo devastamente. Na verdade, a intenção dele era matar o Bolão, pois está aprovado nos autos e pelos testemunhos aqui realizados. Eles já haviam brigado em um bar, algumas semanas antes, por causa de mulher. Senhores e senhoras, deixar o sujeito deste solto nas ruas é deixar a sociedade em risco, é deixar nossos filhos e filhas em situação de perigo constante, pois esse já mostrou que por um motivo fútil, qualquer pode tirar a vida de alguém. Já imaginaram para poder comprar droga, senhores jurados, assaltar sua filha ou seu filho, e para isso esfaqueá-lo e matá-lo? Excelentíssimo juiz, ele estava sob pressão, não sabia o que fazer, ele estava aqui de frente com o senhor juiz. Então Ele estava à parte, ele estava em visita a drogas. Não, senhor. À parte. Porque para ele ter confessado... Tenho certeza, nobre jurado. A única forma de saírem daqui com a certeza de que poderão no futuro dormir tranquilos, colocarem a cabeça dos seus travesseiros e terem a certeza de que não cometem nenhuma injustiça em absoluto com o senhor Ricardo, pois esse é inocente. Condenando o senhor Sombra por crime de homicídio simples e não qualificado. O senhor Sombra, então, foi condenado a apenas 6 anos de prisão. A perícia, pela precisão, posição e análise dos ferimentos, chegou à conclusão que o autor das facadas agiu sozinho. Está provado aí que o senhor Sombra, que de sombra não tem nada, mas deve ter assombrado muita vítima antes, de ter tirado a vida dela, agiu sim com a intenção real, verdadeira de cometer assassinato. Os laudos de IML de Barretos comprovam que foram realmente os cortes que mataram a vítima. E embora a defesa possa alegar que tenham sido transversais e não penetrantes, isso também fica claro, que já não poderiam ser penetrantes, pois ao entrarem em luta corporal e a vítima estar caída no chão, em decúbito frontal, ou seja, de costas, ainda assim o senhor Sombra não se conteve e saqueou deliberadamente a vítima. Como os senhores jurados esfaqueiam uma pessoa que está caída no chão, ainda pelas costas, e não se tem intenção de matá-la? Consta dos autos que o senhor Ricardo de Cabo, trabalhador rural, homem que acorda todos os dias de madrugada e vai para o campo trabalhar arduamente no corte da cana para poder sobreviver, está sendo injustamente acusado de ter assassinado Pedro Rosário Batista, conhecido por Bolão, mototaxista, 36 anos de idade. Inclusive, senhores jurados, o próprio laudo do Instituto Médico Legal, o IML de Barretos, mostra que o corte apresentado no corpo da vítima foi cortante, ou seja, significa que o acusado usou a faca no sentido da direita para a esquerda, com a intenção de se defender e não para a frente, como se fosse enfiar a faca na vítima com a intenção de matar. Portanto, senhores jurados, o senhor DiCaprio realmente não teve intenção de matar e agiu sob a excludante de ilicitude e legítima defesa. Mesmo porque, senhores jurados, não existe nos autos qualquer requisito, qualquer vestígio, qualquer sinal, mínimo que seja, de prova de que o senhor Ricardo tenha agido com a intenção de matar o senhor Bolão. Senhores promotores, senhoras advogadas, senhores presentes, tenho a informar-lhes que o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, tomou a deliberação de acatar a excludente de ilicitude da legítima defesa e entendeu que o senhor Sombra agiu em legítima defesa no dia 31 de abril, quando
entrou em luta corporal com o senhor Bolão e, ao desferir-lhe a facada, agiu para se defender e não com a intenção de matá-lo. Portanto, segundo o Código Penal, o senhor Sombra agiu para se defender sob o manto da excludente de ilicitude legítima defesa. Portanto, ele está, neste momento, livre da acusação que pesa sobre ele e está absolvido pelo Tribunal de Júri da Comarca de Olímpia. O réu deve ser condenado por homicídio qualificado, por ter assassinado com um golpe de faca que começou nas costas e se estendeu até as nádegas, conforme o laudo do ML de Barreiros. Além disso, eu peço para todos, como que alguém, como uma pessoa dessa, pode ficar solto? Vocês queriam isso para os seus filhos? Uma pessoa dessa? Além disso, ele mudou totalmente o fato acontecido no relatório que ele deu para a polícia. Isso, advogados tentaram defender ele ainda. Mesmo assim, ele está assumindo que ele foi o culpado de tudo. Não tem outra alternativa a não ser julgá-lo, condená-lo, senhor juiz. O próprio lado do Instituto Médico Legal IML de Barretos mostra que o corte apresentado no corpo da vítima foi cortante, ou seja, significa que o acusado usou a faca no sentido de direita para esquerda com a intenção de se defender e não para frente, como se fosse enfiar a faca na vítima, com a intenção de matar. Portanto, senhores jurados, o senhor de Caprio realmente não teve a intenção de matar e agiu sobre excludente de ilicitude, que não é nada mais e nada menos que legítima defesa. Bom, mas tenho certeza, nobres jurados, a única forma de vocês saírem daqui com a certeza que poderão, no futuro, dormir tranquilos, colocarem a cabeça no travesseiro, terem a certeza que não cometeram nenhuma injustiça. É absorvendo o senhor... Eu tenho um problema de lágrimas. É absorvendo o senhor Ricardo, pois este é inocente. Condená-lo seria o mesmo que jogar alguém honesto, trabalhador, alguém que sempre cumpriu com suas obrigações numa jaula de leões, dentro da faculdade do crime, que se tornaram hoje os nossos presentes. Só isso. Muito obrigado. A parte? Agora as pessoas querem. E o senhor Sombra, ele está ameaçado de morte. Se ele não assumir todo esse crime, ele vai morrer daqui pra fora e não pode entregar a terceira pessoa. Ele está sendo ameaçado de morte. Foi dito aqui, ele está sob uma grande ameaça da terceira pessoa. E por isso que ele está absolvendo esse caso para ele, porque ele está sob acusação de morte. Então, tenta se impor no lugar dele e tentar ser ele por alguns minutos e pensar o que você faria no lugar dele. Quem seria essa terceira pessoa? Bom, isso aí é com ele. Ele vem da hora que ele quiser. Ele mesmo assumiu que foi ele. Foi só apenas ele. Por isso mesmo, por esse fato que ele está sendo ameaçado de morte. Mas quem está ameaçando ele de morte? É a terceira pessoa, é a terceira. Ele acabou de assumir no seu depoimento que não tinha mais ninguém, foi apenas ele. Porque ele está sendo ameaçado de morte. Ele acabou de relatar que não tinha mais ninguém. Essa pessoa pode estar aqui nesse exato momento, essa terceira pessoa pode estar aqui. Está dando pressão nele. Mais alguma coisa? A defesa tem direito a fazer a sua réplica. Quer utilizar o momento para fazer a réplica? É só isso que eu tenho que falar. Ele está sendo sobre pressão de ameaça de morte. Ele está com medo de falar quem é a terceira pessoa, que ele prefere ir para a cadeia e não ter a morte, porque ele tem uma filha. E é isso. Ele está sendo ameaçado de morte. Senhores jurados, alguma dúvida? O senhor Ricardo de Caprio, vulgo Sombra, foi condenado a 8 anos de prisão no regime inicialmente fechado. Quanto melhor for seu trabalho teatral, quando mais atingir a emoção dos jurados, quando melhor representar o seu papel na peça teatral,
como promotores, como advogados. Não importa o que esteja defendendo, é real e verdadeiro, mais ampla será a possibilidade de conseguirem absolver, no caso advogado, ou condenar, no caso a promotoria, a pessoa que está sendo julgada. Os fatos foram colocados. Ilustramos com os filmes do júri que realizamos. Mas não queremos passar para você um conceito já estabelecido. Aquilo que conseguimos entender como o mais próximo da verdade, que, aliás, o que o processo judicial e mesmo o processo logístico, no caso da filosofia, buscam. E mesmo porque não somos iguais, cada um pensa de forma própria, ou seja, cada cabeça uma sentença. Para nós, o importante é contribuir para que você, assistindo este nosso trabalho, chegue à sua própria conclusão. Caminhe como nós caminhamos pela reflexão dialética, proposta pela filosofia e utilizada pela justiça, prolate a sua própria sentença, seu próprio conceito, que sempre será a sua verdade e não a verdade absoluta, pois esta não existe. Pense e reflita. Comece pela tese ou acusação, caminhe pelos fatos, pelas circunstâncias, chegue até a antitese ou antítese, e chegue à sua própria conclusão, ou à sua sentença. A senhora é a mãe dele? Eu peço que a senhora permaneça calada, então, senão a senhora vai ser tirada do júri, do plenário. Senhora mãe, e olha aqui, que mãe que a senhora é, hein? Esse foi o exemplo que a senhora deu pro seu filho, por isso que ele matou. Esse daqui, ó, é o chinelinho do meu querido. É pão. A senhora devia ter pensado nisso antes, deixar que isso acontecesse. Só tem o chinelinho, ó, de recordação do meu filhinho. Vou chamar o Meirinho para tirar a senhora da Não, sala. não, obrigado. Mãezinha, eu vou chamar o Meirinho para a senhora estar fora. Depois disso daí tudo, eu posso dar minha versão, que eu sei. A senhora não faz parte do julgamento. Eu sei. A senhora só fez a parte para a senhora abrir as pernas e criou esse Deixa eu prender o meu próprio filho com a verdade. Verdade? Uma coisa que a senhora tinha que ter pensado quando educou ele. Eu eduquei ele Agora muito não adianta bem. mais. Mas sabe o que aconteceu? A senhora é que é a grande culpada. Quem está sendo julgado é a senhora, vindo tomar o seu filho. Não, aconteceu que o meu filho... Silêncio. Meirinho, leva ela para a diretoria. Não, Você fica quieta então. Tá vendo? Pode ser, Vem Meirinho. pegar tua mãe. Daí, vai. Isso não é filho, isso é um assassino. Eu sei, isso daí não foi um filho que eu fiz, isso daí foi um erro que eu fiz. Mas o que acontece? Esse jumento, esse gerinho, tem outras duas filhas, sabe? Todas elas são essas que chamavam juntos os dois. Mãezinha, dá pra senhora calar a boca? Ai!